Bom dia, estamos começando mais um Acordados pela Fé. Muito bom que você está aqui. Estamos começando mais um dia e é muito importante quando começamos o nosso dia alimentando a nossa alma, alimentando o nosso espírito, nos fortalecendo na presença do Senhor. Isso é muito bom, porque nos fortalece. E hoje a gente vai estar lendo Provérbios capítulo 10, e vai nos trazer muitas direções, muitas coisas boas, tá? Então a gente já falou sobre convite, sobre sabedoria, e hoje você vai ver que vai falar contigo essa leitura. E para a gente começar, eu quero trazer logo aqui um paralelo, que é para acrescentar a nossa leitura, que vai estar em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que vai dizer assim, ó: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos os homens dá liberalmente e sem acepção a ser lhe dado. Então, ou seja, o que é que está escrito aqui? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus, porque Ele vai te dar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo, tá? Então você já sabe que essa leitura de hoje vai ser poderosa. E eu não podia deixar de falar, você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Para quê? Para que você receba as notificações, tá? Todas as manhãs, quando nós estivermos aqui com os nossos vídeos. Então vai lá, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, tá? Para fortalecer o canal. Compartilha com alguém que você ama, compartilha com algumas pessoas. Para quê? Para que outras vidas sejam alcançadas, para que mais vidas sejam edificadas. Como eu sempre digo, isso não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o reino, é sobre a palavra de Deus. Porque se está fazendo sentido para você, certamente fará sentido para outras pessoas. E que o reino seja propagado, não é isso? A gente está vendo aí tantas coisas ruins sendo compartilhadas, então vamos compartilhar coisas boas, tá bom? Então, se fizer sentido, compartilha, ajuda e fortalece o nosso canal para que o reino seja edificado. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração. Vamos começar aqui a nossa oração para a gente começar com a nossa leitura, que é Provérbios 10. Então você já sabe também. Se você não tem sabedoria, não sabe como encontrar, peça a Deus porque Ele vai te dar. Vamos lá? Eterno Pai, soberano Deus, a Ti nós rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos iniciando, Pai, mais um dia na Tua presença. Nós te convidamos para que o Senhor se faça presente, porque a Tua palavra diz que onde houver dois ou mais, o Senhor se fará presente. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Que os nossos corações sejam preenchidos nesta manhã e que nós tenhamos, Pai, o nosso entendimento, discernimento, cada dia mais direcionado por Ti. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, te apresentamos o capítulo 10 de Provérbios. E que o Senhor nos direcione, Pai, numa leitura agradável, suave, e que assim seja, pois a Tua vontade em nossas vidas ela é boa, perfeita e agradável. É o que nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. O glória é forte. Então já deixa aí também nos comentários escrito, ó, é forte, porque a palavra de Deus ela é sempre forte. Vamos lá? Vamos começar e iniciarmos aqui a nossa leitura. Então você já sabe, se você não tem sabedoria, peça a Ele porque Ele vai te dar. Capítulo 10 de Provérbios, versículo 1, começa dizendo: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é peso de sua mãe. Então, alegre sempre o seu pai. Por quê? Porque o filho tolo será um peso. E Deus não quer que você seja peso. Ele não te colocou aqui para que você seja peso. Seja sábio. O tesouro da perversidade de nada lucra, mas a justiça livra da morte. Então, ou seja, a desonestidade, né, ela nunca vai recompensar. Não queira ter ganhos rápidos fazendo coisas erradas, porque não vai te trazer benefício algum. Como eu disse, há capítulos aqui que você vai ver que vai dizer: há caminhos que para os homens parecem ser bons, mas no final é a morte. E vamos aqui beber uma água também, porque água é vida e limpa e purifica. Beba água, tá?
Então vamos lá? Versículo 3. O Senhor não deixará sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. Então, ou seja, é o essencial para viver, né? Mas, se você tiver com o Senhor, Ele não vai te deixar passar fome, Ele não vai te deixar passar necessidade. Assim a gente vê lá no início, né? Na fundação de tudo, quando Ele cria ali, né? Adão e Eva. Então veja que naquele início ali, Adão e Eva não trabalhavam, mas eles viviam onde? No paraíso. Eles tinham tudo para eles. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do diligente enriquece. Então aproveite as oportunidades que chegam até você, né? Aproveite todas as oportunidades, não seja negligente, seja diligente. Aquele que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na colheita é um filho que causa vergonha. Então, olha aí, não fique perdendo o seu tempo, né? Vendo coisas que não edificam a sua alma, vendo coisas que não vai te levar a lugar algum. Mantenha o foco, mantenha o direcionamento, porque Deus vai trazer o melhor para você. Então, a gente traz aqui um paralelo, lembra de José? José, ele vai para ser governador porque ele precisa traduzir aquele sonho que Faraó teve. E aí, quando ele vai lá, ele vê o quê? Que haveria 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. E o que aqui José faz? Ele bola o plano para que os 7 anos ele ajunte, para que nos 7 anos que faltasse, aquilo não faltasse para aquele povo. E assim José fez, tanto que ele teve alimento para vender para todo mundo, né? Então, por quê? Porque ele fez aquilo que o Senhor direcionou. Então, assim é a gente precisa ser diligente, ok? As bênçãos estão sobre a cabeça dos justos, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então esteja sempre atentos aos sinais que Deus te dá. Assim como José. José estava atento aos sinais que Deus estava dando a ele. E José, por onde ele passou, ele não murmurou, ele não reclamou. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Então, ou seja, o sábio ele sempre será lembrado. Porque ele está dizendo que a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Então, ou seja, o sábio ele sempre será lembrado. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo tagarela cairá. Porque às vezes embola a língua, né? O sábio de coração receberá o mandamento, mas o tolo tagarela cairá. Então, o sábio, ele aceita o conselho. O sábio, ele aceita a repreensão. O sábio, ele aceita a correção. Então, seja sábio, tá? Seja sábia. Aquele que caminha corretamente, caminha seguro, mas aquele que perverte os seus caminhos, ficará conhecido. Por quê? Porque o tolo, o nome dele é propagado com muita facilidade. Por quê? Porque ele acaba sendo uma vergonha, né? Então, os outros acabam falando sobre ele. Então, não queira que o seu nome seja propagado como um tolo, né? Queira que a sua memória seja abençoada e que você vai ser lembrado, porque se você for sábio, com certeza a sua memória será abençoada. Ok? Aquele que caminha corretamente, caminha seguro. Aquele que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Não, nós já lemos aqui o 9. Vamos para o 10. Aquele que pisca com os olhos causa tristeza, mas o tolo tagarela cairá. Então, mais uma vez ele diz aqui, o tolo tagarela. Então, não fale mais, né? Não fale demais, porque você tem 2 ouvidos e uma boca. Então, ouça mais e fale menos. Olha que ele repete isso aqui 2 vezes, no versículo 8 e no versículo 10, né? Então,
Não seja, quando ele fala aqui, aquele que pisca, geralmente ele está querendo dizer o quê? Aquele que quer enganar, né? Aquele que quer enganar. A boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então, cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com palavrão, cuidado com fofoca, cuidado com aquilo que você está pronunciando, porque as suas palavras, ela têm poder. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus nos ensina que a palavra, ela tem poder. Ela tem poder de trazer vida e trazer morte. Então, cuidado com isso, ok? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Então, o amor, ele é perdoador, né? Não pague o mal com o mal. Não pague o mal com o mal, porque até o próprio José teve essa oportunidade, né? Quando os irmãos dele voltam ali em busca de comida, de alimento, ele poderia, naquele momento, retribuir a maldade, né, que os irmãos tinham feito para ele. Mas não era isso que Deus tinha colocado no coração dele, porque cada um entrega aquilo que tem de melhor. Então, se o seu coração é bom, entregue aquilo que você tem de bom. Não se compare ao outro, mesmo quando o outro não te fez bem, né? Mas você é bom. Nos lábios daquele que tem entendimento se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas, aquele que é vazio de entendimento. Ou seja, o que é vazio de entendimento vai sofrer, né? Não queira sofrer. Os homens sábios acumulam o conhecimento, mas a boca do tolo está perto da o quê? Destruição. Então, ou seja, os homens sábios, eles acumulam o quê? O conhecimento. Mas a boca do tolo está perto da destruição. A fortuna do homem rico é sua cidade forte. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Então, aqui não é sobre a fortuna material somente. Aqui, a fortuna que ele está falando, que ele fala, a fortuna do homem rico é a sua cidade forte. Então, qual é a maior fortuna que você pode ter? A sabedoria, o conhecimento, né? O entendimento. Essa é a maior fortuna, porque se você tiver sabedoria, entendimento, discernimento, você vai produzir, né, riquezas sem medidas. E como ele diz, a destruição dos pobres é a sua pobreza. O trabalho do justo tende à vida, o fruto do perverso ao pecado. Olha aí, então o trabalho do justo tende à vida. Então, se você é um bom trabalhador, você vai ter vida prolongada, né? Mas o fruto do perverso é o quê? O pecado. E aí, depois você pode ir lá fazer um paralelo, porque em Romanos 6:23 vai falar mais sobre isso. Romanos 6:23. Aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Então aceite a repreensão. Aceite a repreensão dos justos, tá? Então, seja sábio. Aceite o conselho dos justos, porque ele estará ali para te ensinar. Aquele que esconde o ódio com os lábios mentirosos e aquele que profere calúnia é um tolo. Na multidão de palavras não falta pecado. Na multidão de palavras não falta pecado. Mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Então, ou seja, aquele que age com prudência, né? Aquele que fala pouco, aquele que observa mais, aquele que ouve mais. Então, ele fala o que? Aquele que refreia os seus lábios é sábio. A língua do justo é como a prata escolhida. O coração do perverso é de pouco valor. Então, não fale as palavras que não edificam a sua vida nem a vida de outras pessoas. Traga palavras que edificam a sua casa, que edificam a sua vida, que edificam a sua família. Tá bom? Os lábios dos justos alimentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de sabedoria. Então, olha aí, quando ele fala aqui, né, a palavra dos justos alimenta a muitos, ele quer dizer o quê? Que a palavra alimenta, né? Por isso que eu disse, a palavra nos ensina que a palavra tem poder.
A palavra tem poder de trazer vida e trazer morte. Então, por isso que ela diz aqui que a palavra dos justos alimenta a muitos. A bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta dores. Ou seja, a palavra do Senhor enriquece e ele não acrescenta dores. Ou seja, se você andar em conformidade com o Senhor, você não sentirá as dores e você será muito rico e abençoado por isso. É como um esporte para um tolo fazer o mal, mas um homem de entendimento tem sabedoria. O temor do perverso sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Então, ou seja, aquilo que você pensa, você vai reproduzir, né? Então, pense coisas boas, né? Cocrie coisas boas. Porque aquilo que você pensa aqui, você com certeza vai materializar. E se você viu aqui, é porque Deus te permitiu. Ou seja, tudo que Ele vai fazer para mim e para você já está feito. Nós só precisamos agora tomar posse e acessar. Então, acesse as suas riquezas, acesse a sua prosperidade. Porque Deus, Ele quer que os seus planos deem certo. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, tome posse nesta manhã. Assim como o redemoinho de vento passa, assim passam os perversos, mas o justo é um fundamento eterno. Ou seja, os dias bons e os dias maus, eles passam, né? Eles passam. Então, para todos nós. Mas a gente precisa entender o quê? Que os justos é como um fundamento, o quê? Que ele diz? Eterno. Então, se você planta o bem, você receberá bênçãos sem medidas na sua vida. Como o vinagre para os dentes, é como a fumaça para os olhos. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, a gente precisa saber, né, nos alimentar das melhores coisas. A gente precisa ter uma visão, né, espiritual, ter uma visão além do horizonte, tá bom? O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão diminuídos. Então, a gente vê isso aqui, né? Como eu já falei aqui outras vezes, que quando você é sábio, você prolonga os seus dias aqui na terra. E aí você pode também ler depois em Salmo 69, versículo 21, que você vai ver ele falar um pouco sobre isso, tá? Aliás, deixa eu trazer aqui, porque Salmo está aqui pertinho. Vamos lá? Vamos pegar aqui, para que você possa saber. Salmo 69. Olha ele aqui. 69, versículo 21. Olha o que ele diz. Eles também me deram fel para o meu alimento, e em minha sede me deram vinagre para beber. Então, olha aí. Olha quando ele traz aqui, né? Esse entendimento, como vinagre para os dentes, é como fumaça para os olhos. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, por isso que eu disse, a gente precisa ter uma visão espiritual, a gente precisa ter um discernimento, né? Então, quando ele fala o vinagre ali, é porque era o alimento que matava a sede, tá? Então não queira andar nesses caminhos, não queira ser confundido, né? Busque sempre o direcionamento. E aí no 27 ele diz, o temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão diminuídos. Então não seja como os perversos, queira ser como os sábios, tá? A esperança dos justos será alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. Então, aqui é o quê? O que é que esse versículo quer nos trazer? Então aqui ele nos força ao quê? Ao nosso propósito, né? A gente precisa estar alinhado com o nosso propósito. Então, quem tem relacionamento com Deus, vive o seu propósito. Então a gente precisa entender isso. E como é que a gente vive intimidade e relacionamento com Deus? A gente vive intimidade e relacionamento com Deus, primeiro nos permitindo, buscando a Ele, e fazendo o quê? Orando, jejuando, sacrificando. É assim que nós vamos ter intimidade e relacionamento com Deus. O caminho do Senhor é fortaleza para os justos, mas será destruição
para os trabalhadores da iniquidade. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo gera sabedoria, mas a língua perversa será cortada. E para a gente finalizar, os lábios do justo sabem o que é aceitável, mas a boca dos perversos fala perversidade. Então, ou seja, cuidado com as suas escolhas, cuidado com os ambientes que você está andando, cuidado com as pessoas que você está andando, tá? Porque como ele diz aqui, ó, a boca do justo gera o que? Sabedoria, mas a língua perversa será o que? Cortada. Então não queira que a sua língua seja cortada, tá bom? Esse foi o capítulo 10, com certeza ele nos trouxe vários entendimentos, como eu já comecei aqui, né, trazendo aqui Tiago 1, versículo 5, dizendo que se você não tem a sabedoria, peça a Deus, porque Ele te dará. Então busque esse entendimento, busque esse discernimento, para que cada dia mais você seja fortalecido no Senhor, para que cada dia mais você seja fortalecida no Senhor. Amém? Então, mais uma vez, eu te peço, se fizer sentido para você, eu te faço este convite. Compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama, tá? Para que esta mensagem chegue aos corações, para que a palavra de Deus ela seja propagada, para que a gente possa cada dia mais edificar o reino, para que cada dia mais nós possamos estar trazendo pessoas para conhecer a palavra de Deus, para ser alimentada pela palavra de Deus, tá bom? Clica aí no joinha, clica aí no gostei, no like, dá aquele like aí no nosso canal para ajudar a gente, para fortalecer o canal e que cada dia mais nós estejamos fortalecidos no Senhor, porque juntos somos mais fortes, tá bom? E onde estiver dois ou mais, ele estarás presente, que assim seja, em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração? Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, eis-nos aqui, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Pai, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, nos mantido de pé. Nos livra, Pai, de todo o mal. Nos direciona e nos capacita, Pai, a cada dia. Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai, pois hoje já é o melhor dia das nossas vidas, pois hoje já é o dia que o Senhor está investindo em nossas vidas, hoje é o dia que o Senhor está nos patrocinando, e que assim seja, Pai, todos os dias das nossas vidas, que os nossos corações, os nossos olhos estejam sempre voltados para Ti, e que nós tenhamos intimidade, relacionamento e comunhão contigo, Pai, que assim seja. Toma, Pai, essas famílias em Tuas mãos, toma esses lares em Tuas mãos. Eu te apresento, Pai, cada uma dessas pessoas que aqui chegaram. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar e que o Senhor, Pai, guarde esses corações. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Oh, glória, glória a Deus. Que Deus te abençoe. E amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor Deus nos permitir. Beijo nos corações lindos de vocês.